Aí sim. Qualquer coisa grita. Boa noite! Segundona, mais um evangelho da nossa Obreiros do Amor e Misericórdia. Claudinha, minha querida, cadê você, Claudinha? Olha só que beleza! Todo mundo entrando depois do teste de meia hora que a gente fez agora há pouco. Vamos lá, Claudinha, já tá aqui, Claudinha. Entrou, Claudinha? Vamos lá, Claudinha. Chegou! Oi, Tudo bom, oi! Claudinha? Tudo, e Eu, você? graças a... Ô, Candemones, vamos para lá. Vamos, cãezinhos. Estão todos aqui, Rafa. Bom, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Os cachorros estão todos aqui comigo. Vocês que acreditem ou não. Começa o evangelho, vira assim Isso, Rafinha. A Rafa tem trabalho, entrega trabalho. Então é assim, gente. Mais uma segundona com o evangelho ao vivo. Enquanto a pandemia persistir, vocês vão ter que nos aguentar, né, Claudinha? Vai Então ter que aí. aguentar, fazer o Quando quê? quando a Rafa puder, ela vai estar conosco. Eu estava mostrando para todo mundo que eu estou hoje vestido com a camiseta do Dr. Ai, do Doutor Chan. Para quem não viu ainda, que me deu saudade. E na hora que você me falou que hoje nós vamos discutir sobre um tema zen budista, eu falei, não, eu vou pôr a camiseta do Dr. Chan. Ele merece, né? Ele Graças a Deus. merece, Ô graças a Claudinha, Deus. acho que a gente podia começar o Evangelho com você lendo o texto, né, que você separou para Posso? a gente. Olha, Posso? eu já tinha lido um livro deste monge. Ele é vietnamita, né? Vietnamita, Thich Nhat Hanh, é. Mas eu nunca mais tive a curiosidade de ler de novo. E me deu vontade não só de reler o livro que eu já li, mas, assim, ele é show de bola, né? Ele é maravilhoso, Newton. É um dos. A gente usava ele também, às vezes, nas nossas aulas, e ele é Uhum, maravilhoso para algumas reflexões curtas. Ele tem uhum. textos que às vezes são mais curtinhos. Olha só. Mas vamos lá, deixo com Vamos você. lá. Tá bom. Então, hoje a gente vai ler um texto do Thich Nhat Hanh. O Thich Nhat Hanh, como o Newton falou, é um monge budista, né? Ele é zen budista e ele é um ativista da paz. Ele sobreviveu à perseguição, ele saiu do país dele, né, depois da guerra, sobreviveu a 3 guerras e mais de 30 anos de exílio. Ele, inclusive, fundou vários centros budistas na época que o budismo começou a chegar, né, no Ocidente. Ele estava em Plan-Village, na França. Eu acho até que agora ele já está bem mais velho, então eu não sei nem se ele voltou para o Vietnã, mas ele morou na França há muitos anos e ele liderou palestras e apresentações durante décadas, né, para o Ocidente. Eu achei que ele Ele tinha tem mais de 100 desencarnado, livros. Claudinha. Ele está Oi? vivo, mora nos Estados Unidos, e ele É, está agora em outubro, dia 11 de outubro, ele vai fazer 95 anos. porque ele estava bem, já está 95. mais velho. Ai, que bacana que ele está É. nos Estados Unidos, porque acho que até ele teve um período que ele chegou a voltar Aham. para o Vietnã, e que bacana. E ele é uma pessoa que tem uma visão muito profunda e muito prática, além de ser um poeta. Então eu gosto muito das coisas que ele escreve. Ele tem vários livros maravilhosos de psicologia budista, para quem gosta, né? Ele fala sobre as sementes na consciência, de como a gente trabalha a gente se reinventar no nosso sistema de crenças desde o ponto de vista budista. Mas hoje a gente vai ler um trechinho que é do livro Sinta-se Livre Onde Você Estiver. Esse livrinho aqui, ele está em português. Então, o que foi esse livro? Esse livro ele escreveu quando ele fazia visitas no sistema penitenciário americano, uma prisão uma prisão masculina, e ele fazia visitas lá e ele transmitia essa forma de meditação, e ele falava muito dessa liberdade aonde quer que você se encontre, de você encontrar liberdade em qualquer lugar
onde você se encontra. Então, hoje o texto que a gente vai conversar é Você um Milagre, que tem muito a ver também com o que a gente está passando na pandemia, né? Que a gente tem que estar livre onde quer que a gente se encontre. Então, quando como uma laranja, posso fazer isso como um ato de meditação. Seguro a laranja na palma da mão e olho para ela com a mente desperta. Levo um longo tempo contemplando a fruta com plena atenção. Quando respiro, existe uma laranja na minha mão. Quando expiro, sorrio para ela. Para mim, essa fruta não é nada menos do que um milagre. Quando olho para uma laranja no aqui e agora, consigo vê-la com meus olhos espirituais. A flor da laranja, a luz do sol e a chuva derramando-se sobre as flores. A pequenina laranja verde e depois a árvore trabalhando para fazer a laranja atingir seu tamanho pleno. Olho para a laranja na minha mão e sorrio. Ela não é nada menos que do que um milagre. Ao inspirar e expirar conscientemente, eu me torno totalmente presente e completamente vivo e agora me vejo como um milagre. Nós, seres humanos, não somos nada menos do que um milagre. Pode haver momentos em que nos sentimos inúteis, mas não somos nada menos do que um milagre. O fato de estarmos aqui vivos e capazes de inspirar e expirar é prova mais do que suficiente de que somos um milagre. Uma vagem traz dentro de si todo o cosmo, a luz do sol, a chuva, a terra, o tempo, o espaço e a consciência. Nós também abrigamos todo o cosmo. Encerramos o reino de Deus, a terra pura do Buda, em cada célula de nosso corpo. Se soubermos como viver, o reino de Deus se manifestará para nós no aqui e agora. Como único passo, podemos penetrá-lo. Não precisamos morrer para entrar no reino de Deus. Na verdade, temos que estar bem vivos. O inferno também está em cada célula de nosso corpo. Cabe a nós escolher. Se regarmos todos os dias a semente do inferno que existe em nós, será essa a realidade que viveremos 24 horas por dia. Mas se regarmos diariamente a semente do reino de Deus que existe em nós, o reino de Deus se tornará a realidade que viveremos em cada momento. Essa é a minha experiência. Não existe um único dia em que eu não caminhe no reino de Deus. Caso esteja nesse lugar ou em qualquer outro, sou sempre capaz de andar com a mente desperta. O solo debaixo dos meus pés é sempre a terra pura do Buda. Ninguém pode tirar isso de mim. Na minha opinião, o reino de Deus é agora ou nunca. Ele não está situado no tempo ou no espaço. Ele está no nosso coração. Todos nós precisamos desenvolver um andar consciente e tocar a terra como se ela fosse um milagre. Se soubermos como voltar para o aqui e agora, se soubermos como tocar o reino de Deus em cada célula de nosso corpo, ele se manifestará para nós de imediato no aqui e agora. Show, hein? Sinta-se livre onde estiver, hein? É... E aí, Claudinha? Vamos lá. Começo eu? Começa. A gente sempre fala sobre a construção, que é a estrutura que nós pilotamos. Então, nós pilotamos, o nome do livro é Sinta-se Livre Onde Você Estiver, do Thich Nhat Hanh. Nós sempre pilotamos, a gente tomar consciência de que nós pilotamos um grupo de seres vivos também ajuda a gente a tomar decisões um pouco mais de bom senso, eu acho. Mas se a gente não elabora o que é viver no momento presente e sentir a liberdade que isso pode trazer para a gente, tudo isso aqui é uma especulação mental sem sentido. Eu acho que a grande diferença da gente conseguir entender o poder que é você viver no momento sem especular nem do passado desgraçado ou feliz que você teve, nem do futuro desgraçado ou feliz que você imagina que vai ocorrer, é que a única realidade que nós vivemos é o momento do agora. Isso é tão pragmático quanto qualquer cientista possa trazer para a gente. Não tem nada mais real do que isso. Na medida em que a gente aprende a viver o momento do agora e dá a ele a liberdade de ser na nossa vida, a gente começa a se despegar daquilo que nos mantém dilacerados. Quando nós estamos presos no passado ou estamos especulando sobre o futuro, você está, na verdade, dobrado numa multiplicidade de tempos. Você não está consolidado num tempo só.
Do ponto de vista da tua mente, inclusive, isso é tão real quanto você está desdobrado em 300 milhões de corpos, cada um deles existindo num segundo diferente. Do ponto de vista da tua mente, é tão dilacerante quanto isso. É por isso que a gente sofre daquela velha conhecida chamada angústia e ansiedade. Porque a angústia e a ansiedade são resultado da gente estar distribuído em milhões e milhões de segundos, em vez da gente estar no momento do agora. Em vez da gente estar unificado com uma entidade imortal nesse momento. E aí, quando a gente consegue unificar, a gente colapsa a nossa, né, a função de onda, que é aquilo que a gente falou, né, da física quântica em certo momento. A gente colapsa uma função de onda. A gente colapsa naquele instante a nossa projeção de construção. E você começa a sentir a força da tua construção. É disso que ele está falando aqui. Por que ele observa as coisas simples? Porque para você se treinar, para algum dia você conseguir fazer isso quando você estiver discutindo com seu chefe, na verdade você está colapsado no momento de onda e está ali inteiro, totalmente integrado, você precisa treinar com as coisas simples. Começa com a laranja. A gente aprende as profundidades, né, da espiritualidade na nossa vida com coisas simples. Não vamos começar com aquela ideia super complexa da gente amar todos esses políticos confusos ou toda a roubalheira. Não, gente. Vamos começar com a coisa simples. Começando com a laranja. Olha para tudo que você tem na sua vida diária. Pode ser lavando louça, pode ser respirando, né? O Dr. Chan sempre fala isso, o prazer de você existir com as coisas simples, de respirar, de tomar uma água, de estar caminhando, né? Ou eventualmente se a gente não está podendo caminhar, mas a gente está ali naquela condição possível para nós, você observar um alimento com respeito, esse processo que o Thich Nhat Hanh traz, que é um processo budista muito frequente, de você sentir a beleza daquilo que você tem na sua frente, daquele alimento que foi cultivado no sol, foi regado, ele foi crescendo na planta. Quando você faz isso, você começa a expandir a tua percepção do universo. Você começa a sentir esse amor que em nós é natural. Isso é a nossa condição natural. Nesse momento em que a gente consegue vivenciar isso, nós e o universo somos uma coisa só. Você se libertou de tudo que estava te prendendo. Começa com a laranja. O Thich Nhat Hanh tem uma prática maravilhosa que é feita nos retiros, e eu já tive a oportunidade de fazer um retiro com um grupo deles aqui em São Paulo, e eu fiz, né, eu sempre comento que eu fiz um outro retiro de silêncio com o pessoal lá do Zulai. A primeira coisa que eles fazem de manhã é você aprender a meditar caminhando, mas um passo depois do outro, porque essa é a construção da vida da gente, é um passo depois do outro. Um passo depois do outro, quando você vê, você já caminhou o mosteiro inteiro, um passo depois do outro. Você vai disciplinando a sua mente, é parar de especular. Na hora que você para de especular e começa a desfrutar esse momento único que você está vivendo agora, você começa a sentir vida fluir em você, fluir em abundância. A vida fluindo em abundância nos liberta de todas as coisas pequenas. Especular sobre a aposentadoria que vai acontecer daqui a 20 anos, isso é coisa pequena. Nós somos espírito imortal, você já passou nessa vida 1 milhão de vezes, você nem sabe quantas vezes você viveu. Você já sobreviveu um monte de vidas em condições muito mais severas do que nós temos hoje em dia. Muito mais complicadas, de falta de grana, não tinha nem plano de saúde, não tinha sistema de saúde pública. Quando você acha que foi a última encarnação que você teve aqui nesse planeta? Não tinha nem sistema de saúde pública, agora nós temos sistema aqui de saúde pública. Para de especular, meu. Sai disso. Traz esse momento único para você começar a sentir esse fluir. Porque, inclusive, quando a gente alimenta o que é bom, a gente fica menos doente. Quando a gente ama o que está com a gente, o que tem esse prazer de conviver na nossa vida com as pessoas, com os cachorros, com o alimento que a gente consome, com o sol desse país maravilhoso que nós moramos, querido. Nós não estamos lá nos países nórdicos incríveis, debaixo de 5 metros de neve, não. Nós estamos aqui, nessa luz, né? Na luz maravilhosa do nosso país,
começa a sentir isso, se permita estar melhor. Se permita estar melhor. Quando você abre essa porteira, começa a fluir em nós a energia maior. É essa energia que ele chama da terra de Buda. A terra de Buda, o reino de Deus. É você poder permitir a paz. Quem começa a existir na paz, você aos pouquinhos vai construindo essa harmonia dentro de você. Você vai tornando ela cada dia mais sólida. De maneira que quando vem a angústia, ela não vai te pegar tão fácil. Porque você está atento. Você estava prestando atenção. E você pegou o prazer pela terra de Buda. O que você vai fazer com a tua especulação da angústia e da ansiedade? Você não tem mais nada que fazer com isso. Na hora que você se livrou disso, você vai poder conviver com você mesmo de uma forma muito, 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 muito mais maravilhosa. Você vai começar a curtir aquilo que você é, você vai se olhar no espelho, você vai ver aquilo que você tem de bacana, você vai valorizar as coisas que você tem na sua vida. Essa é a liberdade maior que a gente pode ter. Porque aí em cada coisa que a gente vai viver essa liberdade. E essa liberdade te livra, sabe do que, gente? Das coisas ruins. Livra a gente das coisas ruins, entende? Primeira coisa, quem está de mau humor, os espíritos eventualmente não estão felizes, eles vão ficar perto de você, eles só têm duas opções. Ou eles vão se tornar espíritos felizes, que a gente torce por isso, a gente deseja que eles passem também por um estado de maior felicidade, ou eles vão acabar indo embora, porque eles não têm nada para fazer do seu lado. Não adianta eles ficarem incitando seu negativismo, nem ficar incitando pensamento destrutivo, não vai servir nada, porque você está ali com a laranja, entendeu? Na laranja você vê o cosmos, vê o sol, vê a paz, você está em paz. O que aquilo ali que está do seu lado tem para fazer com você? Nada. Não tem nada para fazer com você, né? A segunda coisa é que você vai começar a curar-se de verdade. A cura espiritual verdadeira. Que é a cura que vem do amor que flui através da nossa vida. Esse amor que flui através da nossa vida é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Nossa vida é amor, querido. Nossa vida não é angústia e depressão. Isso não tem nada a ver com a gente. Na hora que você começa a viver isso, esses aspectos mais difíceis nossos, eles começam a ficar mais, sabe, eles vão ficando mais leves, eles vão ficando menos pesados, até que um dia, quando a gente acorda, nós já estamos em outra. Nós estamos em paz conosco mesmo. E aí você vai começar a apreciar as coisas simples da vida. Na hora que isso vai acontecendo, você já está na terra de Buda. Olha que coisa maravilhosa. Não precisa nem ficar meditando 10.000 horas. Você já está na terra de Buda. E aí você vai começar a construir outras coisas, né? Então eu vejo essa possibilidade como uma possibilidade real na nossa vida. Isso não é uma especulação mental. O que acontece é que a gente tem que começar pela laranja. Por isso que o Titano fala da laranja. Você tem que começar simples, entendeu? Não dá para começar no complicado. Aí o que vai acontecer no nosso dia a dia? Quando todas essas coisas forem passando. Na hora que a gente estiver naquele momento mais difícil, que a gente se sente agoniado, às vezes está faltando grana para pagar aquela conta, entendeu? Ou então o trabalho está um inferno na Terra. Você não se conecta com o inferno. Não. Porque você aprendeu como se conectar com o construtivo. O inferno não te pega fácil se você fizer isso. Isso é uma questão de você criar a disciplina. E a gente cria com coisas simples. O que você acha, Milton? Falei muito. Não, eu falei hoje, a gente estava fazendo um teste antes do Evangelho, eu falei, eu adoro participar do Evangelho, que eu aprendo muito com você. Ainda quando o tema é ligado ao budismo, e em especial ao Zen budismo, eu não tenho a menor dúvida. Agora, quando eu dei uma única lida nesse texto antes da gente começar o Evangelho, e lembrei de algumas coisas que Thich Nhat Hanh bate muito, numa palavrinha que chama-se contemplação. A gente tem que aprender a contemplar, tá? É mais ou menos levar para o templo. É uma coisa sagrada. É você ter a visão de contemplar, levar para o templo. Tá? E Thich Nhat Hanh é sábio quando ele nos cobra a contemplação em plena atenção. A plena atenção é um dos 8 tópicos do caminho óctuplo do budismo. Não é, Claudinha? Se eu lembro bem. A plena atenção que, se você fizer
tudo na plena atenção e com a plena atenção, você chega à plena iluminação. Não é fácil, porque você citou e teve um monte de gente que falou aqui do estar aqui agora. Mas é muito pouco você contemplar em plena atenção apenas no agora. Tão importante quanto viver no agora é estar presente por inteiro. Este é o grande lance. Você tem que estar no agora, mas essa sua presença tem que ser por inteiro. Por inteiro. Então, quando a gente pega um texto do Thich Nhat Hanh maravilhoso desse, e a gente vê uma coisa maluca de você vislumbrar uma laranja e dentre as coisas que ele coloca na sequência, o que você está buscando com isso? É ter uma contemplação a você. É você se contemplar em plena atenção. É você conseguir se visualizar no reino de Deus, no reino do Cristo, no reino de Buda. Porque tudo isso é interior, está dentro de você. É interno, gente. É interno. E isso é importante, porque a Claudinha citou agora os colapsos das ondas quânticas. A gente sabe que mudar pensamento leva a uma mudança dos campos elétricos. E mudar sentimento leva a uma mudança ou produz mudanças nos campos magnéticos. Então, se você consegue mudar pensamentos e sentimentos em plena atenção, você estará mudando os seus campos eletromagnéticos que vão ajudar você a ser feliz, a você ser, entre aspas, sadio. Porque ninguém é totalmente sadio. Mas você mudando alterando esses campos, vamos dizer assim, eletromagnéticos, você muda a psicosfera ao seu redor. E mudando a psicosfera ao seu redor, você sim consegue contemplar e meditar. Porque na agitação, esses campos ciclam numa velocidade gigantesca e você não consegue parar. Dá uma pausa. Pausa. Entenda que as suas células também precisam entrar, às vezes, no modo econômico. Sabe aquele negócio do computador da tela? Modo econômico. Tá? A gente sabe que nada disso é constante e perene. Vai ter momentos que você vai estar numa vibração maior, alterando seus campos mórficos numa velocidade maior ou menor, dependendo daquilo que você está construindo, atraindo energias deletérias, energias construtivas, e assim vai. Tá? Não tem como. Outra coisa, não fica preocupado que Thich Nhat Hanh, não foi de um dia para o outro que ele ficou esse espetáculo. Teve todo um treinamento. Se não me engano, ele com 24, 25 anos já era muito. Lá atrás, eu li uma vez a biografia dele, e, gente, é muito estudo e muita autoeducação. Não é você ler livros só, ou se educar com cursos, não. É autoeducação. E essa autoeducação, ela é espiritual, porque ela é uma autoeducação mental. E a gente já tem falado no decorrer dos evangelhos na pandemia e antes da pandemia, que a mente fica no espírito. Então, enquanto você não educa o seu espírito e não muda o foco da matéria para a energia, do ter para o fazer. Antigamente eu falava, mude do ter para o ser. Não, ser não é nada, é o fazer. Porque se você é e não faz, você não é, filho. Não Tá? é. Então, não é verdade, Claudinha? Vamos mudar do ter para o fazer. Vamos lembrar que, assim como a gente estava falando no caminho óptico e tudo, é feliz quem vive as paramitas, que leva o mundo com generosidade, com amorosidade, que
que, que tem como meta a perseverança e a paciência, o autoconhecimento, a sabedoria. E você só consegue viver as 6 paramitas do budismo, que Nagarjuna tão bem divulgou para o mundo depois de Buda, não tem outra forma. Não existe outro jeito se você não aprender o que é o desapego, o que é o desprendimento, o que é a impermanência, porque senão, gente, não adianta. Não adianta. Concorda, Claudinha? Totalmente. E a nossa vida diária, ela é um exercício da gente aprender a entender a impermanência. Porque a impermanência é um fato. Tudo que existe manifestado nesse plano onde a gente está, vai mudar. Isso é um fato. Isso é um fato. E enquanto a gente perde tempo, né, brigando contra os fatos, a gente não se concentra em aproveitar a jornada, né, Nilton? O negócio aqui é aproveitar o caminho. E quando você aproveita a caminhada, você começa realmente a ser mais livre. Porque você vai literalmente desfrutar a passagem. Por isso, quando ele fala, né, você sorrir para a laranja, é você sorrir para a vida. Eu achei um barato que você falou, que na verdade a gente está reconhecendo a própria natureza, e é exatamente isso. Quando você sorri para, né, para aquilo que você tem na sua frente, que tão generosamente está te alimentando para que você possa continuar a sua jornada no seu corpício, né? Você está sorrindo para a sua própria natureza. Você está reconhecendo a natureza búdica, né? O que eles chamam da natureza búdica. E lidar com a impermanência não é simplesmente a gente imaginar que a gente tem que ser totalmente subserviente às condições do que acontece, eu aguento tudo. Não tem nada a ver com isso aí, não, hein? Não tem nada a ver. Lidar com a impermanência é você ajudar a sua própria inteligência a enxergar os melhores caminhos, porque você não está gastando tempo especulando. Você está ali polarizando o teu campo, né? Você falou maravilhosamente do campo. A gente é como se fosse um ímã, literalmente. Quando a gente fala eletromagnético, isso é um ímã. Ele tem um poder de atração. Mas só que o poder de atração não é a coisa, naquela coisa, né, que a gente vê em alguns filmes miraculosos, que o cara fica, eu vou ganhar um Porsche, né? Não é bem isso, não. Porque assim, o cara que está preocupado em ganhar o Porsche, gente, vamos pensar aí o que é mais inteligente na nossa vida. A gente botar a energia da gente para ganhar o Porsche, será que isso é inteligente? Será que isso é realmente inteligente? Ou será para a gente desenvolver a compaixão? E em cima da compaixão, a gente vai tomar decisões inteligentes. Pode até ser que a gente chegar no poste lá no final, não sei se vai ser bom para alguém, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou dizendo, faz alguma coisa com a tua energia, que quando você olhar para trás, lá quando você estiver já se preparando para a sua passagem, você vai falar, cara, fiz bom, batalhei a boa batalha. Fiz, né, a boa luta, usando o meu tempo da melhor forma possível com o coração. O coração a gente usa, o coração é que pensa, gente. A cabeça só executa. A cabeça é só execução. Ela é um instrumento de execução. A gente pensa com o coração. Como é que você vai pensar com o teu coração se você está escutando 50 milhões de canais ao mesmo tempo, que é aquela barulheira do ruído, que é o que você comentou. Quando a gente está disperso, a gente está escutando só ruído. É como se você estivesse com todas as frequências do rádio ligadas ao mesmo tempo. É só barulho. Como é que você vai sintonizar em alguma coisa? Então, a prática da meditação, o pessoal fala, meditação, ficar sentado, não tem nada a ver com ficar parado. Não tem nada a ver com paralisar pensamento, nada a ver. É você criar o ponto de vista do observador. E quando você cria o ponto de vista do observador, você sai do chiado. Aquela barulheira toda que estava lá, você sai dela e você vê o rádio. Em vez de você estar lá no meio só escutando o barulho, você sai e vê o quê? Isso aqui é um rádio. Então, se é um rádio, se eu sintonizar aqui, eu escuto um tipo de música. Se eu sintonizo aqui, eu escuto outra. Aí você está livre daquilo que estava te subjugando. Por isso que é importante a gente observar aquilo que está ocorrendo no nosso momento. Porque observando o que está no momento, você começou a parar com o ruído de fundo. Parou o ruído de fundo, você vai começar a observar o efeito do rádio. E aí, no efeito do rádio, você pode decidir qual a sintonia que você quer. Você vai escolher qual a música que você quer escutar. Aí você está no domínio da situação. Você vai poder enxergar opções.
Como é que você sabe quais são as opções que você tem de rádio se você está só escutando barulho, meu amigo? Então, a agitação só traz para a gente a incapacidade de tomar boas decisões. A Sim. disciplina da meditação e todas as disciplinas que o budismo nos traz através das paramitas, da paciência, não é isso? Da generosidade, de todas essas coisas, o que elas nos ajudam é você ter um ajuste melhor do que você quer fazer. Na hora que você tiver essa boa visão, você vai poder tomar decisões que vão te ajudar, em vez de te atrapalhar, não é isso? E aí essas decisões, elas vão te trazer consequências mais benévolas. Com Você vai certeza. começar a ter consequências mais benévolas. Você falou em compaixão, Claudinha. Eu acho que assim, o Thich Nhat Hanh ele deixa claro que o ideal é a autocompaixão. É. Sem a autocompaixão, você não consegue expressar a compaixão aos outros. Então, só que o encontro da autocompaixão é muito complicado. É muito complicado. Você tem que passar pelo auto-perdão, pelo autoconhecimento, pela autoeducação, pela autotransformação, para você chegar à conclusão, eu sou um milagre. E como milagre, eu mereço a autocompaixão. Concorda com isso? Totalmente. Eu acho que a busca da autocompaixão é muito complicada. É muito complicada. Porque você tem que se dar o direito a errar. Você tem que se dar ao direito de ser totalmente vulnerável. Você tem que se dar o direito de fazer as maiores besteiras do mundo, porque você não está aqui para acertar. Você está aqui para experienciar momentos e ponto. Naquele momento deu vontade, fez. Devia ter... Devia, né? Passado. Não se prenda ao passado. Viva o presente, como a gente começou a dizer, em plena atenção, por inteiro. Esteja aqui no agora por inteiro. Deixa para trás. Agora, essa autocompaixão que a gente tanto busca, está ligado a um monte de coisa. Está ligado à criatividade, à resiliência, a experiências, ao pertencimento a si mesmo, a você chegar à conclusão de esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Por isso que eu sou um milagre, você é um milagre, e Thich Nhat Hanh diz que todos nós somos um milagre. Não é isso? Agora, gente, isso mesmo. olha aí, como é que a gente é educado? A gente é educado exatamente por contrário. Todos nós somos educados para nos sentirmos frustrados. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque nós somos criados de uma forma para acertar. Nós somos criados para ser o the best. E nós somos a the besta, não o the best. Tá? É isso. Nós somos criados, todos nós, com uma repressão ferrada, com repreensão. Nós somos criados com barganha. Nós somos brigados para falar assim, se você fizer, você terá. Se você doar, você vai ter. Se você... Não existe isso. Nós temos que hoje olhar para a gente como seres perfeitos, ainda na busca da total perfeição. Mas nós temos dentro da gente a semente da perfeição. Pois nós somos um milagre, como diz Thich Nhat Hanh, nesse texto maravilhoso. Tá? Agora, é louco, todos nós não temos tempo para reflexão, para compreensão e para uma reconstrução do seu eu após uma ressignificação do que é a vida. Por quê? Porque a gente tica a agenda. A gente não para, seria uma meditação longeva, uma meditação por um período da nossa vida, não meditar aqueles 15, 20 minutinhos, não. Seria você fazer uma introspecção por um período mais ou menos duradouro, tá? Até que você consiga refletir, repensar sua vida, compreender quais são os seus propósitos, seus talentos, suas virtudes, seus vícios, suas imperfeições, seus medos, suas culpas, suas vergonhas, suas frustrações, quais são as suas mágoas. A prática do auto-perdão para poder chegar à autocompaixão. Tá? Na realidade, nós somos criados para ter medo, sem liberdade que o budismo tanto prega. Porque ninguém aguenta um capeta de 3 anos
Se não falar, cuidado, para, ó o homem do saco, olha o lobo mau, olha o diabo que o carregue. Não, a gente é criado com bridão de segurar mula braba. E não precisa. Não precisa nada disso. Porque o que nós temos que fazer é simplesmente contemplar. Tá aí, Thich Nhat Hanh foi claro. Contemplação com plena atenção. Só isso. Vamos procurar nos educar. Muita gente, eu estou aqui falando, está pensando em filho e neto. Mas pense em você. Pense na sua criança interior. Quantos medos, quantas culpas. Veja, a gente tem que largar essas... sabe, são pesos grudados à nossa cruz, penduricalhos, que fazem como, meu Deus do céu, que a cruz fica insuportável. Fica insuportável carregar a porra da cruz. Fica assim, de uma forma. E é simples. Você é um milagre. Está aqui, Thich Nhat Hanh foi claro. Liberte-se. O libertar-se é o segredo. E eu acho que ele começa nesta contemplação e começa na prática da autocompaixão. Pode ser que eu esteja errado, Claudinha. O que você... Não, maravilhoso o que você falou, porque eu vejo, assim, inclusive pelas minhas próprias experiências, das minhas burradas, dos meus acessos. Aonde a gente não tem autocompaixão, é impossível a gente ter compaixão com o outro. É um problema que é impossível, porque você não tem uma visão abrangente o suficiente para aceitar a forma de ser do outro, mesmo que tenha certas limitações naquilo que você também tem a limitação. Por isso que as linhas, né, psicológicas trabalham tanto a questão do espelho, né, das projeções. Porque se você não é capaz de respeitar em você mesmo as tuas áreas que estão aprendendo na pancada, né, como é que eu vou respeitar o do outro? Mas eu acho que tem uma coisa bacana acontecendo no mundo hoje que chama Agile, né? Agora as empresas, agora todo mundo trabalha com Agile. O que é? O Agile é você erra rápido e conserta rápido. Então se permita isso. Se a gente consegue ter uma flexibilidade na nossa psique, de em vez de ficar, né, lembrando aquilo que aconteceu 10 anos atrás e fica lá remoendo, nós não estamos com tempo para isso, não. Se a gente cometeu o erro, gente, tudo bem, aprendi e toca para frente. É claro que você não vai ficar pastando no erro mais 50 mil vezes, porque nós somos inteligentes. Né? Mas, enfim, cada vez que a gente cai, a gente aprende ali, levanta e toca para frente o barco. Na hora que a gente começa a fazer isso, você para de ficar perdendo tempo se lamentando da vida, em vez de ficar olhando para trás. Olha o que nós estamos falando de você não estar dissociado num monte de personalidades múltiplas distribuídas através de todos os minutos da sua vida. Você está no momento agora, né? Então, você está no momento agora, aprendeu, caiu, levanta, sabe, tira poeira e toca para frente. E na hora que você vê o outro cair, em vez de ficar preocupado em vai ali, ele caiu, tá vendo como é que ele está errado, você entende que ele está aprendendo igual você. Eu caio, ele cai também. A gente começa a exercitar a compaixão verdadeira, porque a compaixão verdadeira é entender o processo do outro. De novo, gente, isso aqui não é aguentar, né, burrado na nossa vida, não tem nada a ver com isso. É a gente aprender a conviver de uma forma mais construtiva. Né? A gente caiu, levantou, tira a poeira, o outro caiu, ajuda ele a levantar, se desce, ele não te pedir ajuda, deixa ele na vida dele também, cada um cuida da sua vida. Né? Porque a gente também tem essa tendência a querer achar que a gente sabe o que o outro tem que fazer. Isso não é compaixão. Não. Querer dizer o que o outro tem que fazer não é compaixão, queridos. Isso é arrogância. Né? É aquela posição de poder. Eu sei o que é bom para o outro. Isso não tem nada a ver com Deus. Nem com a terra do Buda, nem nada dessas coisas. São os lugares que a gente se esconde no meio dessa arrogância. Permita-se a fazer isso, que você vai ver que o peso da vida do dia a dia vai ficar muito mais leve. Porque você vai chegar no final do dia, em vez de você ficar se lamentando daquela palavra que você não falou, daquela resposta afiada que você devia ter dado, você vai pensar, meu, que bacana, hoje eu aprendi isso, vivenciei aquilo, isso aqui eu estou a fim de mudar, sem a culpa, sem o peso. Você já está livre, meu querido, você está muito mais livre do que você imaginava. Aí no dia seguinte você faz mais um pouquinho, sorri para a laranja de manhã, sorri para o teu café com leite, sorri para o pronto. Vocês vão lembrar da gente amanhã, né, Nil? Todo mundo vai lembrar aqui de sorrir para a laranja. Sorri para aquilo que você tem,
Sorri pro teu cachorro, sorri pra tua sogra, sorri pra tua mulher, sorri pro marido, não é isso? Aprende a dar sabe, essa generosidade, entrega a generosidade e deixa vir a generosidade. Você já está se libertando mais um pouquinho, né? Quando a gente pratica isso consistentemente, olha, eu vou te falar, não precisa muito. Alguém perguntou, nós temos quantas vidas? Não precisa, viu, querido? Não precisa muitas vidas, não. Com um pouquinho de perseverança, se algumas semanas, você vai notar que você vai começar a mudar o teu entorno. Porque a nossa capacidade de criação do campo é muito grande. Nós temos uma capacidade muito maior do que a gente imagina. O poder da construção do bem na nossa vida é muito maior do que o destrutivo, gente. Isso aí é estar com um balde na cabeça. A gente imagina que o destrutivo pode com a gente. Não pode. Não pode, ao contrário. O destrutivo é muito mais fraco do que o construtivo. Muito mais fraco. É só a gente aprender a ter poder sobre nós mesmos. A gente precisa se treinar, né, Nilton? Se treinar todo dia. Não tem outro jeito. E é o que você falou, é uma batalha. No começo é uma batalha, né? Pois é. Thich Nhat Hanh não ficou de um dia para o outro, sabe? Essa compassividade humana, né? É treino. É treino, exercício. E eu acho também que tudo isso que a gente está falando, se você não der uma largadinha na mochila do egoísmo e do orgulho, fica complicado. Fica complicado, porque você vai exercitando em cima da mesmice, em cima daquele ego inchado, né? E aí, é uma mala, né? Como é que a gente se aguenta, né? Como? Então, se você não larga pendurado no armário ali, o saco a mochila do orgulho e do egoísmo, você apenas vai engordá-los. E engordando, porque você vai saber, não, eu sou um milagre, quer dizer, já é orgulhoso pra cacete. Ainda se você é um milagre, eu sou um milagre, eu vou ferrar todo mundo porque eu posso. Eu tenho poder, sabe? O poder de Grayskull, pega a espada e vai. Não é por aí. Agora, a busca da essência do verdadeiro eu, ela é mais do que nunca necessária neste processo contemplativo. É mais do que necessária, porque senão você vai criar seus demôniozinhos internos. E o Thich Nhat Hanh deixa claro, o reino de Deus está dentro do ser, mas o inferno também. Então, para que o inferno não atrapalhe o reino de Deus, larga o orgulho e o egoísmo, sabe? Não tem outro jeito. Como domesticar essa fera interior? Como? Ele fala uma coisa interessante em outro trecho do livro, né? Que ele cita um filósofo também budista que ele falava assim: caminhar sobre as águas é fácil, caminhar sobre a terra é que é difícil. Pois é. Então, a gente ter os pés na realidade e viver com ela de forma construtiva, isso é o maior desafio que a gente pode ter. Sim. E eu penso assim, uma coisa que você falou muito bacana sobre a compaixão, né? A gente tem que ter um pouco assim de simancol. Eu vejo da seguinte forma: se a gente está num ambiente, convivendo com as pessoas, que a gente está sempre censurando o outro, está sempre em conflito, está sempre achando que a gente está certo e o outro está errado, será que não está na hora da gente investigar qual é a postura verdadeira que nós temos? Que é o que você falou, assim, o que nós estamos alimentando? Vamos pensar um pouco aqui. Será que o mundo está inteiro errado e nós certo, não é isso? Não dá. Então, assim, para a gente é muito complicado. E acho que a maior parte dos erros graves que a gente acaba, né, cometendo na encarnação, se a gente pode chamar isso de erro grave, porque tudo é aprendizado, mas vamos dizer que pode provocar muito sofrimento. Os outros são exatamente esses lugares que a gente imagina, que a gente é o detentor, né, da espada de Grayskull, né? Eu sou o dono da verdade e fico insistindo naquele ponto de vista. Quando, na verdade, você tem todas as indicações do mundo de que você estava batendo na tecla errada, mas você não quer escutar. Porque o teu orgulho, porque é o teu ponto de vista. Então, provavelmente, os lugares onde a gente sofre, na verdade, a gente deve estar provocando sofrimento nos outros.
Essa é a realidade. De novo, aquela, né, o famoso dito dos budistas que a vida é um espelho, ela não é uma janela. Sim. Normalmente, onde você está sofrendo, e está sofrendo muito, e está repetindo o sofrimento, é onde você não quer baixar teu ponto de vista. Sim, Dá uma investigada nisso. Isso Dá é uma celular. investigação. Falo para mim também, claro. E esse espelho, ele é celular. Está dentro da célula. São 100 trilhões de espelhinhos que a gente tem, que pode ser ou o nosso reino de Deus ou o nosso inferno, como teve uma moça, eu estava dizendo aqui, Sirlei, mochila kármica pesa demais. Eu acho que não pesa coisa nenhuma, até porque eu não acredito que tenha mochila kármica, e nem que se existir, o que ela não é pesada, porque Deus não te daria como castigo voltar para cá, ao contrário, ele deve ter te dado uma mochila, entre aspas, kármica, para você aprender a carregar com classe. Então vamos carregá-la com classe. Bailando num pé só, né, chefe? Num pé só. Porque Deus é bom, justo e generoso. E ele não castigaria nunca um filho dele. Bom, é a minha opinião. Outra coisa que a gente estava falando aqui há pouco tempo é sobre iluminação. A gente, dentro do budismo, fala muito, né, na porta estreita, na porta do meio, caminho do meio, né, no cristianismo a gente fala no caminho estreito, e a gente fica muito preocupado por estar sempre acertando no caminho certo, e a gente sabe que existem várias variantes que fazem você chegar no mesmo lugar. Pode demorar mais, pode demorar um pouco menos. Então, realmente, nós temos uma semente divina dentro da gente. Vamos chamar de chip, de uma forma mais moderna. Nós temos um chip divino que foi colocado em algum momento, talvez lá na época do Big Bang, a gente não vai saber, 13, 14 bilhões de anos atrás, e a gente vem sucessivamente evoluindo para cá, para lá, para cá, viramos humanos, ou quase humanos, estamos a caminho de humanos com H bem maiúsculo, tal. E esse chip depende da gente iluminá-lo ou não. E através das sucessivas experiências e erros, é que a gente vai caminhando para a iluminação, gente. Não fique preocupado, vou começar a meditação, vou fazer yoga, calma. Espera o seu momento. Lute você com você primeiro. Sabe, quando eu digo lute, não é guerra, mas é uma briga legal. É um braço de ferro legal, o eu com o ego. Põe um para brigar um pouquinho com o outro, para você ver quem que está vencendo a grande batalha kármica, viu, Sirlei, da tua vida. É o eu ou é o ego? E aí? Então, gente, e vamos nos respeitar. Eu, pouco antes de começar o evangelho, estava dizendo para o pessoal aí, as estrelas estão lá no céu dia e noite. Você só enxerga ela à noite porque está escuro. Então tem que ter escuridão. Não tem como uma vida sem problemas. E os problemas são uma ilusão, que naquele momento é um puta problema. Depois que passou, você solucionou, ele deixa de ser problema. Vamos olhar as estrelas sempre, sempre, com todo o brilho que elas têm. Elas têm semente divina também. Vamos, sabe, meu Deus, chega de reclamar, meu Deus. Não queira se iluminar sem passar pela escuridão. A evolução, com total certeza, passa pelo sofrimento, passa pela dor, e a felicidade que você vai obter ali na frente é o início da iluminação. A gente se ilumina todo dia. Não queira ser um tique na rã do dia para outro. Sabe? Não é assim. Não, eu quero dormir Newton e acordar sua santidade Dalai Lama. Ou sua santidade Rinpoche. Pô, era fácil, né? E aí? Não é assim. Não é assim. Vamos exercitar. Hoje acho que é um dia legal de falar nisso, porque ontem foi Páscoa. E Páscoa nada mais é do que passagem. Passagem. E essa coisa da passagem, ela mostra pra gente a impermanência. Porque você não está parado. Tudo é dinâmico. Nada é permanente, depende de você. A passagem. Isso mostra que nós somos passageiros. Nós somos passageiros no trem da liberdade.
na busca da liberdade. O trem vai seguindo. Nós somos passageiros. Entramos no vagão, sobe gente, desce gente, e a gente continua passageiro no trem da felicidade. Um dia a gente chega no ponto final, mas o tesão da vida é a viagem, não é a chegada. Não queira chegar. Tá? É igual você olhar o mar encontrando com o céu, a linha do horizonte. Aquilo é virtual, não existe. Eu quero chegar lá na linha do horizonte. Você morreu afogado, não vai ter. Não vai ter, não tem. O tesão é a viagem. A gente tem que aprender que realmente, Thich Nhat Hanh está correto, nós somos milagres. Mas aí, o que a gente faz com isso? Vamos viajar no trem da felicidade. Vamos dar valor a quem sobe e desce do vagão com a gente. Vamos valorizar, contemplar cada pessoa, cada espírito imortal. Vamos contemplar a natureza. Há quantos dias você não olha para o céu para ver como está a lua? O canto dos pássaros, coisa mais linda. Sabe, eu acho que assim, a gente hoje estamos tendo um momento assim ímpar. Viver aquilo que Thich Nhat Hanh nos trouxe. E isto, eu acho que é uma forma de ressignificar e reconstruir a própria vida. Com autocompaixão. Eu acho que esse é o caminho. Fala um pouquinho, Claudinha. Já falei É muito. maravilhoso o que você falou. Porque eu estava pensando agora, né? Que louco a gente ficar tentando imaginar o tempo, né? Um universo que tem 13 bilhões, sei lá, 14 bilhões. E vai ter mais outros 13, outros 14. Está esperando o quê, meu filho? Para né, aproveitar a viagem? Aqui o que existe é a viagem. A existência do tempo é uma constatação de que o que existe é a viagem. O que é para aproveitar é a viagem. E pensa o seguinte, no mínimo, vamos dizer, a coisa está brava, isso também vai passar. É aquele famoso, isso aqui também vai passar. É a impermanência isso. É a impermanência. Se a gente sai desse negócio de querer estar tudo perfeito nos lugares, que isso é bem paranoico e neurótico, né? Isso, tudo perfeito no lugar, tudo controlado, isso aí é tua piração, meu amigo. Não existe isso nesse planeta aqui, não tem, pelo menos. Talvez em outro. Aqui não tem. Solta. Não tem jeito. Não tem jeito. A luz só penetra pelas rachaduras. Não tem como. A felicidade só chega através dos erros, das dores e sofrimento. Pelo menos no nível que a gente está, a gente precisa do contraste, né? A gente às vezes falava lá na Obreiros, quando a gente estava comentando, né? Pensa na tua vida toda perfeita, né? Se tivesse a grana que você precisava, o maridão, a esposa lá, os filhos perfeitos, a casa perfeita, sabe o que ia acontecer? Você entrar em depressão. Em uma semana eu estava em depressão. Porque nós não temos capacidade de lidar com a condição perfeita sem o desafio, no nível que nós estamos. Eu acho que em outro nível haverá outro tipo de desafio. Mas, de novo, temos muitos bilhões de anos pela frente. Então, para de preocupar com os bilhões de anos e volta para cá. Aproveita a jornada aqui. Aproveita a jornada aqui. Você falou uma coisa muito bonita, apreciar a pessoa que sobe no trem, a pessoa que desce do trem. Estamos juntos. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que tem muito a ver com isso também. Né? Alguns de nós estamos mudando aí de trem nesse momento. Sim. Faz parte. Faz parte. Tem hora que o trem vai andar rápido, tem hora que ele vai dar uma freada, tem momentos que o ar vai se tornar pesado, mas tudo isso depende de cada um de nós. O evangelho da semana passada, a gente estava comentando como o observador, ele muda o observado. Como observador, ele ajuda a construir realidade. Não foi? Sim. Se nós somos um milagre, e Thich Nhat Hanh não é mentiroso, é um monge super top, tá? E eu acredito que nós somos realmente um milagre. E se nós temos o poder de modificar a nossa própria realidade e a realidade dos que conosco convivem, por que não mudar pensamentos, sentimentos, comportamentos, mudando, como a gente já falou aqui hoje, mudando ou alterando essas ondas eletromagnéticas, criando campos mórficos até para a cura do Covid.
A gente já comentou aqui, imagine se 7 bilhões e meio de pessoas no mundo parassem para a gente fazer uma oração, mas com fé, com garra. Com a entrega, né? Se todos nós somos um milagre, como é que 7 bilhões e meio de seres evoluídos, porque a gente evoluiu do mineral, a gente já foi para o vegetal, já fomos para o reino animal, já fomos para o reino hominal, como que nós não vamos conseguir detonar um vírusinho? Não estou falando isso com desrespeito ao Covid, não é a gripezinha que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, comparando com alguém que tem consciência, como nós, espíritos evoluídos, que somos realmente um milagre. Esse poder está dentro da gente. Nós temos esse poder. Vamos parar para contemplar o espírito espetacular que você é. Cada um de nós. Quantas coisas boas, quantas virtudes e quantos talentos tem no único ser. Para pensar como você é especial, como você é divino, como em você está realmente o reino de Deus, como você pode, como você é poderoso, potente ou poderosa. Não independe de idade, independe de sexo, de raça, de cor, independe de tudo. Estamos todos nós no mesmo barco. Nós somos resultado do maior milagre, que é o amor de Deus. Ele investiu na gente 13, 14 bilhões de anos para você chegar no ponto que você está. Você não é a merda que você acha que você é. Tá? Você pode interpretar isto como uma ilusão mental, porque nós construímos, através da nossa mente, tudo, inclusive as nossas crenças e percepções. Creia, você é um milagre. Viva Thich Nhat Hanh e viva você. Ressignifique tua vida hoje. Passe a valorizar o trem da felicidade. Tá? Não queira mudar de vagão. Não queira. Interprete cada um que entre, sem julgamentos, como um professor que foi agregado a este vagão para lhe ensinar alguma coisa. Nunca para prejudicar. Nós estamos aqui na grande escola da vida. E Deus, o grande professor, o grande mestre, ele investiu em cada um de nós. Por isso que eu não acredito em mochila kármica, não. Apenas coisas que a gente consegue mudar. A gente consegue. Esteja presente em tudo por inteiro, não pela metade. Atenção plena do caminho óctuplo. Coisa linda. Cada dia que passa, eu sou mais fã do budismo. Já tem uns 8 anos que eu me tornei fã do budismo e eu gosto demais. Porque realmente o budismo, ele tem tudo para enriquecer o espírito. Tudo. O que o budismo nos diz? Ele fala o seguinte, você tem que ser feliz. Crie causas e condições de não sofrimento para você e para os outros, que você já é o cara. Veja que coisa linda. Crie condições, causas e condições de não sofrimento para você e para os outros. É isso. É isso. Que coisa mais bonita do que isso? E ele nos fala de coisas tão lindas, coisas lindas. Desapegue. Pratique o desprendimento. Chega de, sabe, desejos. A impermanência é a coisa mais importante na vida. Tá? Ele fala para a gente em generosidade, em compassividade. Compaixão é um termo budista. É um termo... Você quer definir o budismo? Compaixão. Você quer definir o espiritismo? Caridade. As religiões têm assim, uma certa predileção por alguns termos. Mas o que eu acho espetacular é que a gente hoje brinca de fazer
porque é uma grande brincadeira com a própria vida, de fazer o evangelho com temas que tanto faz. Não precisa falar em Jesus. Ele está dentro de cada célula nossa. Você não precisa falar em Buda. Ele está dentro de cada célula nossa. Assim como todos os avatares, assim como o todo do universo, como todas as sementes universais, estão dentro de cada célula nossa. Por isso que a gente fala, elas têm memória, e elas não se esquecem. Nunca. Ela morre, mas a memória celular permanece. Assim como Thich Nhat Hanh, no alto dos seus 95, 94, 95 anos, nos deixou um legado que talvez as pessoas vão valorizar daqui a 5 séculos, 10 séculos. Faz parte, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em dizer para você hoje, você é um milagre. Hoje, não importa o que vão dizer dele daqui a 4, 5 séculos. Ele hoje está fazendo prevenção e profilaxia de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e de suicídios. Thich Nhat Hanh quer que você se ame, que você seja feliz, que a sua mente seja projetada para o todo, para o universo. E que o universo se projete para toda a sua mente. E que você se confunda com o todo. Porque, na realidade, quem é quem? Nós somos o todo. Nós somos divinos. Nós somos parte do todo. Não há dúvida quanto a isso. Desde Hermes Trismegistus. Desde Hermes Trismegistus a gente sabe. Primeira propriedade é o mentalismo. Tudo é criação mental. E ele fala, o todo criou tudo e criou você. E você faz parte desse todo. Por isso que você é um milagre. Viva Thich Nhat Hanh e viva a Claudinha. Né, Claudinha? Que lindo. Que mais aí? Vamos lá. Liberdade, não é? Eu acho que quando a gente aprende sobre o verdadeiro valor dessa possibilidade, né, da experiência de vida, realmente a gente passa a, a valorizar a vida de uma maneira diferente, né, Milton? E todas as Total. experiências da gente do dia a dia, elas passam a ter outra relevância. A gente apaixonar pela própria vida e pela própria existência e por si mesmo no sentido, né, construtivo da coisa, que respeita o outro, que valoriza o outro, Sim, é muito libertador. É é muito bom, libertador. bom demais. Olha, Muito 1h02, agora que eu vi a hora, eu não tinha nem visto. 1h02. Sabe quando a gente podia acabar hoje o Evangelho, Claudinha? Não quer fazer uma meditaçãozinha aqui para a gente encerrar? Podemos fazer, Vamos com fazer? certeza. E olha, Vamos e fazer. vamos dedicar todo esse Evangelho a todo mundo que está nos hospitais, né? Nas UTIs, nas enfermarias, nos leitos de hospitais que estão em casa com falta de ar e aos enlutados, aos espíritos que já foram recolhidos pelos seus parentes, pelos seus entes queridos da espiritualidade, a gente só pede paz e luz. Agora, para todos que estão aqui, a gente pede muita, muita compaixão e misericórdia do nosso Pai, não é? E que todos tenham garra, esperança e fé para continuar lutando contra o nosso irmãozinho menor, Covid. Né? Vamos É lá, isso mesmo. Claudinha. Vamos aproveitar esse momento maravilhoso que a gente está todos aqui juntos. Vamos unir os nossos corações. Vamos sentir a presença desse fluxo de vida que corre todo o tempo em nós, como se fosse um imenso rio. Traz vida, saúde, experiências. Vamos apreciando cada momento que a gente vive, respirando profundamente, expirando, deixando que tudo isso passe pela nossa mente sem nenhum controle, aprendendo a fluir no tempo. Unidos que estamos, vamos respirar todos juntos,
E nesse momento entregando a nós mesmos e à vida generosidade. Generosidade, aceitação, compreensão de que tudo está no seu lugar, que todas as coisas estão no lugar correto e nós estamos no lugar correto. Que Deus possa nos dar nessa semana muita força, muita tranquilidade e que a paz de Deus habite em cada um de nós, nas nossas casas, em cada casa desse planeta, nesse momento de transformação. Respirando profundamente, vamos agradecer tudo que nós recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, Claudinha. Boa semana a todos. Mais Tudo uma de vez, bom, obrigado Nilson. pelos Fiquem com Deus. ensinamentos, Claudinha. Obrigado Eu por ter trazido essa noite maravilhosa o nosso querido Thich Nhat Hanh. E que ele, aonde que estiver, agradeço. Uma alegria estar aqui com você sempre. nosso amor. Obrigado a Tchau. todos, gente. Namastê. Namastê. Eu não sei salvar aqui, Rafa. Rafa, eu não sei salvar. Eu não sei salvar para mandar para a Samadhi. Eu estava rodando aqui. Eu estou com medo de apertar alguma coisa aqui. Você saiu? Não, Você não saiu. não, eu não sei. Eu tenho medo de não conseguir mandar. O que seria de você sem mim? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.